prospera o teu povo. Amém? Vamos aplaudir o Jeová Jireh, o Deus da prosperidade divina. Shalom. Tem alguém aí? Amém. Glória a Deus. Vire para a pessoa que está ao teu lado e diga: que bom que você veio. Tá, eu tenho colocado que no reino de Deus nada acontece por acaso. Tudo no reino de Deus acontece com propósito. E se você está aqui hoje é porque o Eterno tem um propósito para a tua vida nesta noite. E o propósito dele é glorioso, é maravilhoso. Você acredita nisso? Eu não conheço você. Eu não sei da tua dor, da tua lágrima, da tua aflição, da tua crise, da tua dificuldade. Eu não sei do teu sonho. Eu não sei do desejo do teu coração. Mas eu sei daquele que tem graça especial para a tua vida. Eu sei daquele que responde orações. Eu sei daquele que dá resposta para a fé. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Dá mais um aplauso ao Senhor, porque Ele é digno de ser louvado, de ser glorificado. Tá, e que bom ter também pessoas assistindo agora pelo Facebook, pelas redes sociais. Esse é um recurso extraordinário que nós temos para que mais pessoas sejam abençoadas com as revelações que nós compartilhamos. A minha oração é que você ouça não somente a minha voz, mas que você ouça a voz de Deus no teu coração nesta noite. E eu creio que Deus vai te abençoar conforme a tua necessidade. Eu tenho colocado, eu não peço a Deus que faça aquilo que as pessoas querem que Ele faça. Eu peço a Deus que faça aquilo que as pessoas precisam que Ele faça. Porque nem sempre o que as pessoas querem é o que elas precisam. É como uma criança. Nem sempre o que a criança quer, o que a criança pede ao pai ou pede à mãe, é o que de fato, de verdade, ela necessita. O pai, a mãe, de repente não dá o que a criança está pedindo, mas dá o que a criança está precisando. E nós somos como crianças diante de Deus. Nós nem sabemos pedir como convém. É por isso que o Espírito Santo ele nos ajuda em nossas fraquezas. Então a minha oração é que Deus faça na tua vida o que você precisa que Ele faça. Não, de repente, aquilo que você quer, coincidentemente, é o que você precisa. Mas a maioria das pessoas, elas estão pedindo a Deus aquilo que elas não precisam. E Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe como será o amanhã. Nós conhecemos o passado e conhecemos mais ou menos o passado, né? Tem coisas do passado que a gente nem lembra, mas Deus conhece o passado, conhece o presente e conhece o nosso futuro. E Ele sabe o que vai ser melhor para mim, o que vai ser melhor para você. Você acredita nisso? Quem acredita nisso, dê um sinal com a mão. Dá mais um aplauso ao Eterno, ao Todo-Poderoso. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Os que trouxeram a Bíblia, abra por favor. Abra o Evangelho conforme escreveu Marcos. Marcos está no Novo Testamento. No início do Novo Testamento você tem Mateus. E logo após você encontra Marcos. Evangelho conforme escreveu Marcos, no capítulo 9. E se você não tem a Bíblia, você fique em sintonia, tá? Até porque nós temos que manter o distanciamento, né? Por conta do decreto municipal. Fique em sintonia. Marcos capítulo 9.
Todos encontraram? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Nós vamos ler o verso 50 apenas. Marcos 9, verso 50. A palavra do Eterno diz assim: o Senhor Jesus diz: bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, ou seja, se o sal ficar sem sabor, como lhe restaurar o sabor? E Jesus conclui dizendo: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Diga amém. Tá, agora erga a tua cabeça, olhe para mim e ouça com atenção. O teu maior inimigo, o teu maior problema, não é o problema que você tem. Eu não conheço o teu problema, mas eu digo: o teu maior problema não é o problema que você está enfrentando, não é o problema que está diante de você, seja que área da sua vida for. Ainda que seja de repente um problema pequeno, fácil de ser resolvido, ou um problema difícil de ser resolvido, ou um problema impossível de ser resolvido, conquanto seja um problema impossível de ser resolvido, esse não é o maior problema que você tem. O maior problema que você tem não é o diabo, não é o demônio, conquanto tem pessoas sofrendo e por trás do sofrimento tem demônio, tem coisa feita, tem coisa mandada, tem espírito maligno, muitas das vezes por trás da dor, por trás da aflição, por trás da enfermidade, por trás da crise no casamento, por trás da dependência química na vida do filho, ou do esposo, ou da esposa, por trás da amarração financeira, muitas das vezes tem espíritos malignos, tem demônios. E demônios, de repente, de graduações elevadas. Não somente espíritos malignos, mas de repente principados, de repente potestades, de repente dominadores do mundo tenebroso, que são graduações do inferno. Eu repito, o maior problema que você tem não é o inferno, não é o demônio, não é o espírito mau, não é o principado, não é a potestade, não é o dominador do mundo tenebroso, que de repente está por trás da sua dor, da sua lágrima, da sua aflição, da sua crise, da sua necessidade. O maior problema que você tem é só você olhar no espelho e você vai ver o maior problema seu. Olhe no espelho, chegue hoje à noite em casa ou na saída aqui, entra no banheiro ali rapidinho e dê uma olhada no espelho e você vai ver o maior problema que você tem. Seu maior problema não é o governo, não é o seu patrão, ou o seu empregado, ou o seu marido, ou o seu filho. O seu maior problema é você. Teve um dia na minha vida que a ficha caiu. Eu não vou nem dizer que a ficha caiu, caiu o orelhão inteiro. Hoje não tem nem mais orelhão, né? Caiu a ficha, eu cheguei à conclusão que para que a minha vida mudasse de fato e de verdade, eu não poderia continuar dependendo de A, nem de B, nem de C, até Z. Chegou um momento na minha vida que eu cheguei à conclusão que eu dependeria de mim para que a vida, para que a qualidade da minha vida mudasse de verdade e mudasse para valer. Por quê? Porque de repente tem um tempo na vida da pessoa que ela vive a síndrome de vítima. Você não precisa ir longe para encontrar gente com síndrome de vítima, vivendo a vitimização. Gente que é vítima da crise econômica, gente que é vítima dos pais
que não souberam criar do modo como a pessoa gostaria que fosse criada, gente que é vítima do governo, vítima da sociedade, gente que frequentemente está se vitimizando, está se colocando como vítima do sistema. Eu compartilhei isso por diversas vezes, não sei se você me ouviu falar isso, mas no mundo animal, eu gosto de assistir programas a respeito do mundo animal. Que lições extraordinárias a gente aprende com os animais. Mas assistindo o mundo animal, programas a respeito do mundo animal, eu aprendi que no mundo animal tem animais que são predadores e tem animais que são presas, são vítimas. Você sabe do que eu estou falando? A águia é predadora, o leão é predador. Mas você olha no mundo animal e você vê um monte, muito mais animais que são presas, que são vítimas, do que animais que são predadores. Eu não sei se você sabe, mas na sociedade é assim também. Tem gente que tem uma postura, que tem um estado de espírito de predador. Gente que vai para cima, gente que vai para conquistar, gente que enfrenta, gente que não quer ser vítima, não quer ser presa, não quer pegar migalha que cai da mesa da sociedade. Mas gente que fala: eu vou conquistar, eu vou superar, eu vou dar a volta por cima, eu vou desfrutar de uma vida de melhor qualidade. Enquanto tem muito mais gente na sociedade que são presas, que são vítimas, gente que vive a síndrome de vítima. Entende o que eu estou falando? Mas eu tomei uma decisão na minha vida. Eu falei: nessa floresta da vida, nessa floresta em que os bichos são gente, eu não quero ser presa, eu não quero viver a síndrome de vítima, eu quero ser predador, eu quero conquistar, eu quero desfrutar de uma vida melhor. Então, seu maior problema, repito, não é o problema que você tem, não é o problema que está diante de você, seja que área da sua vida for. O seu maior problema não é o diabo, não é o principado, a potestade, o dominador do mundo tenebroso que de repente está por trás da sua dor, da sua lágrima, da sua enfermidade, dessa amarração financeira que você está vivendo, dessa crise na sua vida sentimental. Não é nada disso. Repito, é só você olhar no espelho e você vai ver o seu maior problema. O seu maior problema é você. Não adianta você ficar culpando seus pais, culpando o governo, culpando A, B, C, D. A partir do momento que você toma uma atitude de arregaçar as mangas, de ir à luta, de saber que existe um Deus grande e poderoso, que te criou com um propósito, para subir no pódio da vida e receber o troféu da conquista, da realização, o troféu da felicidade. A partir do momento que você vive a vida com essa consciência, você não é mais presa, você é predador. Você não é mais vítima. Agora você é um conquistador, uma conquistadora. Entende o que eu estou falando? Então a primeira pergunta que eu faço para você hoje é: o que você é? Você é predador ou você é vítima? É presa? Você está sempre arrumando culpados para a vidinha que você vive? Ou você chegou à conclusão que você não pode terceirizar, não pode continuar mais terceirizando aquilo que só cabe a você fazer? A sua felicidade não pode ser terceirizada.
Você não pode transferir isso para outras pessoas. A sua prosperidade não pode ser terceirizada. Você não pode transferir isso para ninguém. Depende de você. A felicidade na sua vida sentimental você não pode terceirizar. A sua intimidade com Deus não pode ser terceirizada. Está muito em moda hoje a terceirização. As empresas terceirizam serviços. Os pais têm criança e terceirizam a criação dos filhos, bota na creche ou então entrega para uma babá e fala: cria, cuida aí para nós. Está muito em moda a terceirização. Mas tem coisa na vida que a responsabilidade é sua e só sua, e é sua e é de mais ninguém. Só cabe a você a decisão, só cabe a você a responsabilidade de escolher, de decidir. Qual é o problema da maioria das pessoas? Por que a maioria das pessoas na vida são vítimas? São presas, ao invés de serem predadoras. Vive, mesmo crendo em Deus, tá? Vou mexer com quem professa fé em Deus. A maioria das pessoas que professam fé em Deus, elas vivem a vida ao Deus dará. No dia que Deus quiser. Não sei se você já ouviu a respeito da salvação, por exemplo. O pecador, ele ouve o evangelho e de repente, num dado momento, ele faz a declaração para quem está pregando para ele. Ele fala: não, quando chegar a minha hora, no dia que Deus quiser, eu vou tomar a decisão. Eu sei que você está certo, mas no dia que Deus quiser. Deus já quis. Deus já quis lá no Calvário que ele fosse salvo. Deus já quis antes da fundação do mundo. Deus já quis. Deus já quis antes da pessoa nascer. Deus já quis. Mas as pessoas estão no Deus dará. Enquanto Deus está lá olhando para a pessoa, esperando a pessoa tomar uma atitude, esperando a pessoa arregaçar as mangas e ir à luta, esperando a pessoa. É claro, você tem que enfrentar seu problema. Amém. Glória a Deus. Você tem que aprender a enfrentar problemas. Você tem que enfrentar o diabo. Amém. Glória a Deus. Tem que enfrentar o diabo. Evangelho só é evangelho se a gente aprende a enfrentar o diabo. Mas evangelho não será evangelho nem aqui, nem na China e nem na Conchinchina, se a pessoa não se enfrentar. Está compreendendo o que eu estou falando? Se você não se enfrentar. Por isso que eu estou dizendo, chega em casa ou passa no banheiro ali da igreja, olha no espelho e você vai ver quem você tem que enfrentar, para depois você enfrentar seu problema, para depois enfrentar o diabo. Se você não tem, se você é covarde na hora de se enfrentar, se você não tem peito para se enfrentar, você enfrenta o problema e é derrotado. Você enfrenta o diabo e é derrotado. Aí Deus dá a farinha, o diabo vem e carrega o saco. Não adianta nada a sua fé, porque fé só é fé. Evangelho só é evangelho se a pessoa tem coragem de se enfrentar. Vira aí para quem está do seu lado e fala assim: o seu maior inimigo é você. Caiu a ficha aí, não? Você tem que se enfrentar, parar com esse marasmo, entendeu? Ficar pela vida com a boca aberta, escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Você tem que parar de ser essa pessoa que fica terceirizando a sua felicidade, terceirizando a sua prosperidade, terceirizando as suas conquistas, as suas realizações. Você tem que se enfrentar. Parar de ser essa pessoa que fica
na preguiça. Preguiça de ir à luta, preguiça de fazer um curso, aprender uma profissão para ter um salário melhor, preguiça de meter a cara nos estudos, falar assim, poxa, eu quero crescer, eu quero conquistar, preguiça de vir para a igreja, preguiça de fazer campanha, fazer corrente, preguiça de orar, preguiça de ler a Bíblia. Você tem que se enfrentar. Porque lá no íntimo, e não me venha com essa conversa para boi dormir, lá no íntimo todo mundo sabe. O que você tem que fazer para a sua vida mudar? Lá no íntimo todo mundo sabe. Você tem que se enfrentar na hora de abandonar a vida errada, na hora de abandonar o pecado, abandonar a vida que não agrada a Deus. Você tem que se enfrentar. Sua vida nunca vai mudar se você continuar enfrentando seu problema, seja que área da vida for, continuar enfrentando o diabo, seja que diabo for, que demônio for, se você não se enfrenta, se você é covarde na hora de se enfrentar. É assim a vida. Eu cito isso sempre. Tem coisa que Deus faz, tem coisas que nós, pregadores, pastores, podemos fazer por você. Mas tem coisas que somente Deus pode, tem coisa que somente pode fazer, só você pode fazer, aliás. Tem coisa que só você pode fazer, Deus não vai fazer no seu lugar. Ah, Deus. Não. Coisa que cabe a você fazer, é você que tem que tomar atitude. Sua vida está passando, é uma contagem regressiva. E quanto tempo perdido já, terceirizando, transferindo responsabilidade, vivendo a síndrome de vítima. Quanto tempo sendo presa. Eu vim aqui hoje em nome de Jesus de Nazaré para desafiar você a ser predador a partir de hoje, a se enfrentar, a tomar atitude, falar chega, porque você se auto-amarra e você, eu não sou advogado do diabo, mas tem gente colocando culpa no diabo, sendo que a culpa é dela. Quando Deus chegou ali no jardim do Éden, depois da queda, Ele chama Adão para o confronto. E o que Adão fala? Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Transferiu a responsa. Deus não falou com Eva. Deus tinha falado com Adão. A responsabilidade era de quem? Era de Eva. Era de quem? De Adão. Mas Adão fez o quê? Matou a bola no peito. Não, a mulher que o Senhor me deu. Ele colocou a culpa em Deus, quando ele disse assim, a mulher que o Senhor me deu. Quem mandou o Senhor me dar essa mulher? Mais ou menos assim. O Senhor quer culpar. Tem muita gente que está culpando, tanto de gente. Culpa o pai, a mãe, o tio, culpa o vizinho, culpa o governo. E no final acaba culpando Deus. É porque Deus não quis. É porque Deus não quis que eu prosperasse. É porque Deus não quis que eu... é o meu destino. Toda pessoa que está vivendo a falência da vida e fala assim, é porque esse é o meu destino. Sabe o que ela está dizendo? Deus é culpado dessa vidinha que eu tenho, porque Deus que traçou esse meu destino. Compreende o que eu estou falando? Aí Adão falou, a mulher que o Senhor me deu. Aí Deus vai na Eva e fala, e aí, o que houve? O que aconteceu? E o que Eva disse? Falou, é a serpente. A serpente. A culpa é da serpente. Terceirizando responsabilidade. Resumindo, a culpa é do diabo. É o diabo. Minha vida está assim, é o diabo. Minha vida está assim, é o Exu. Não estou dizendo que não se deva fazer batalha espiritual, confrontar o inferno. Jesus disse, em meu nome vocês vão expulsar demônios.
Mas o que eu estou dizendo é que antes de enfrentar os problemas, as crises, as dificuldades, as situações indesejadas, antes de enfrentar o diabo, você tem que enfrentar o seu maior problema. E o seu maior problema você tem que fazer o quê? Para saber qual é? Olhar no espelho. Olha no espelho e fala, esse é o meu maior problema. Esse cara é que me atrapalha. Esse camarada ou essa mulher é que me atrapalha a viver a intimidade com Deus, a viver numa dimensão de fé que faz com que a vida melhore, melhore muito e melhore mesmo. Só depende de quem? De você. E de mais? Tem alguém aí? Só depende de você e de mais? Ninguém. Tá? A sua fé em Deus, você tem que confiar em Deus, depender de Deus, amém. Mas depende de você. Se você vai viver o melhor de Deus ou não. Ou se você vai continuar vivendo na periferia da vida ou não. Depende de você. Ah, o meu pai, a minha mãe, minha tia, meu avô, porque meus ancestrais. Os meus ancestrais. Nada. Entendeu? Ah, porque os meus filhos, eles me atrapalham. O que é isso? Jacó teve 12. Teve 12 e viveu a plenitude do projeto de Deus para a vida dele. Como é que filho atrapalha? Então deixe o Espírito de Deus falar ao teu coração. A sua vida vai mudar. Vai mudar de fato e de verdade quando você se enfrentar. Por isso que essa campanha tem o tema: Senhor, liberta-me de mim. Por quê? Porque não vai ter libertação do diabo, não vai ter libertação de macumba, de feitiço, libertação de sofrimento, de miséria, de amarra. Não vai ter nada disso se a pessoa não se liberta dela mesma. Compreende isso? Caiu a ficha aí? Por isso que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. E dia após dia tome a sua cruz. Ou seja, se liberte de si mesmo. Se você quiser viver o evangelho, se você quiser desfrutar do reino de Deus, do melhor de Deus, se liberte de si mesmo, de si mesma. Aí você está pronto para se libertar do diabo, para se libertar da miséria, se libertar da doença, se libertar de tudo que é mazela desse mundo. Por isso que esse é o nosso tema. Senhor, liberta-me de mim. Levanta a mão direita para o céu e fala assim: meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu descobri que o maior problema que eu tenho não é o meu problema. O meu maior problema não é o diabo. O meu maior problema sou eu. Agora diga: Senhor, liberta-me de mim. Liberta-me de mim, Senhor. Liberta-me de mim. Oh, Deus. Vou começar a pregar, posso? Porque eu tenho que fazer uma introdução bem feita, senão você não entende o que vem. Você pergunta: o que isso tem a ver com o texto que foi lido? Jesus está dizendo: bom é o sal. Bom é o sal. Aí ele continua: se o sal vier, por acaso, se o sal ficar sem sabor, se ele perder o poder de salgar, para que presta um sal que não salga? Como restaurar o sabor de um sal que perdeu o sabor? Para nada mais presta. Aí ele continua, ele diz: tende sal em vós mesmos. Tende sal em vocês mesmos. Então eu quero discorrer rapidamente sobre o paralelo entre o sal e a nossa espiritualidade. O sal e a vida cristã. O sal e a fé. E a sua fé. Jesus usa essa analogia do sal para nos ensinar algumas verdades
que nós precisamos saber para que nós tenhamos a vida cristã vitoriosa. Quem quer ter a vida cristã vitoriosa? Faz assim com a mão. Então tem algumas consequências da aplicação do sal, que tem paralelo na espiritualidade, tem paralelo na vida cristã, ou tem que ter paralelo. Se não tiver, está errado. Primeira consequência do sal. Primeira característica do sal, que tem paralelo na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, de fato e de verdade, é que o sal, ele dá sabor. O sal, ele tempera. Você já comeu uma comida sem sal? É duro de engolir, né? Então, a nossa fé é comparada ao sal. A fé é que tempera a vida. Problema todo mundo tem, crise todo mundo tem, dificuldade todo mundo tem. Desde quando eu me entendo por gente, eu passo por problema na vida. Agora, o que tempera a vida? Que prega peça na gente, que nos surpreende com resultados que nós não gostaríamos que acontecesse, mas de repente acontece. O que tempera a vida da gente? É a fé. Porque se não fosse a fé, muitos de nós já teríamos desistido até da vida. É verdade ou não é? Então a fé, ela tempera. O problema está lá, a crise está lá, a dificuldade, mas a fé dá uma temperada. A fé é que faz, apesar dos pesares, a vida ter sentido e ter significado. A fé é que dá sabor à vida. A fé viva no Deus vivo. Porque a fé viva no Deus vivo é que faz com que situações que você não está conseguindo engolir, você consiga passar por elas. Comida sem sal, não dá para comer, não dá para engolir. Botou o salzinho ali, poxa, deu um tempero aqui. Então, é a fé que tempera um casamento em crise, que tempera uma família que tem dependentes químicos, que tempera a vida de alguém que está vivendo enfermidades, crises, dificuldades. É a fé que traz o sentido, o significado. A fé que faz a vida ser saborosa. A gente continua acreditando na vida, apesar do pior da vida, por causa da fé. Porque se não é a fé, a gente desiste da vida. Se você começar a parar, se você deitar hoje à noite na cama e começar a pensar, poxa, se eu viver mais 50 anos pela frente, tem gente que não vai viver nem isso, né, 50. Aí você começa a pensar, se eu viver mais X anos, 30 anos, 40, quantos café da manhã eu vou ter que tomar, quantos almoços eu vou ter que comer, quantas jantas, quantos talões da Coelba eu vou ter que pagar, quantos talões da Embasa eu vou ter que pagar daqui até lá. Como é que vai ser minha vida? E se você começar a maquinar isso? E o meu filho está crescendo. Quantas roupas eu vou ter que comprar para ele? Quantos calçados? Quantos objetos de escola eu vou ter que comprar para ele até lá? Se você começar a maquinar o que, você desiste da vida. Então o que nos mantém na vida com sentido, com significado, com sabor, apesar dos desafios, é a fé viva no Deus vivo. É a fé naquele que nos criou com um propósito maravilhoso. Você entende o que eu estou falando? Então, o sal é tempero, a fé é tempero. Você já encontrou uma pessoa desprovida de fé? Aquela pessoa que ela vive a tristeza aumenta, vira angústia. A angústia aumenta, vira depressão. A vida fica preto e branco, a vida perde o colorido, a vida perde o sabor quando falta fé. Entende isso? Então, se a sua fé perde o poder
de trazer sentido para a sua vida, de trazer significado para a vida. Jesus está dizendo, se a fé, se o sal perde o sabor, cadê? Acabou, lascou tudo. Por isso que você não pode parar de congregar, você não pode parar de ler a Bíblia, você não pode parar de buscar intimidade com Deus, de estreitar o seu relacionamento com Deus, senão vai chegar uma hora que a sua vida perde o sentido e perde o significado. Entendeu o que eu falei? Segunda característica do sal, segunda consequência do sal. O sal, ele provoca sede. O sal provoca sede. Você come uma comida que tem sal, a hora que você termina de comer, você já vai tomar um copo d'água. E daqui a pouco você está tomando água e tomando água. Por quê? Porque o sal provoca sede. A sua vida de fé, viva no Deus vivo, provoca sede nas pessoas à sua volta. Sede de conhecerem a Deus também. Sede de buscarem a Deus para que as vidas delas também tenham significado, tenham razão de serem vividas. Estão compreendendo o que eu estou falando? O sal provoca sede. As pessoas olham para a sua vida, elas estão passando de repente pelos mesmos problemas que você está passando, as mesmas dificuldades, e elas ficam em questão: como é que essa pessoa consegue acreditar na vida apesar dos problemas da vida? E essas pessoas falam: qual é o segredo? Chama e fala: qual é o seu segredo? Por quê? Elas vão ter desejo de conhecer o seu segredo. O seu segredo não é pensamento positivo, o seu segredo não é religião, o seu segredo não é educação, o seu segredo é Deus. É a fé viva que você tem em Deus. Deu para entender isso? Diga para quem está ao teu lado, diga: o meu segredo é Deus. Tem uma vizinha sua que tem um problema no casamento como você tem, mas a vizinha olha para você e fala: como é que ela consegue? Não fica abatida, cabeça erguida. É o que a palavra do Eterno diz em Abacuque. A palavra do Eterno diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas foram arrebatadas e no curral não há gado, ainda assim eu vou continuar confiando no Senhor, eu vou continuar acreditando no Senhor, porque é Ele que me faz andar altaneiramente. Sabe o que é isso? Andar de cabeça erguida. Você tem problema, você tem dificuldade, mas você continua, você não fica para baixo, você fica para cima. Por quê? Porque a fé viva no Deus vivo, ela traz sentido, significado para a vida. E as pessoas que veem você com os problemas que de repente elas têm também, aí elas vão desejar conhecer o Deus que você conhece, desejar servir o Deus que você serve. Você acredita no que eu estou falando? Tá, a terceira característica do sal. O sal, ele evita o apodrecimento. Não sei se você sabe, no tempo que não existia geladeira, refrigeração de alimentos, as pessoas conservavam alimentos, principalmente carne, com o quê? Com sal. Salgava que ele durava. No sal conservava, evitava o apodrecimento. O que isso tem a ver com a sua vida? O que tem a ver com a sua espiritualidade? A fé é esse sal que evita que a vida da gente apodreça no pecado, apodreça na vida errada. A fé viva no Deus vivo evita que você se corrompa, que você se deteriore numa vida sem Deus. Por quê? Porque o pecado cheira mal nas narinas de Deus. O pecado é podridão. A vida errada é podridão, é deterioração. E quando você estreita seu relacionamento com Deus, quando você vive
na presença de Deus. Isso evita que você se torne um mentiroso, que você se torne um alcoólatra, um adúltero, que você se torne um efeminado, que você se torne, seja lá o que for, um ladrão. Isso faz com que você ande em retidão. Isso faz com que você ande em caráter. Entende o que eu estou falando? Então, sal evita o apodrecimento. A sua vida de fé evita que você se corrompa, se apodreça na sua moral, no seu caráter. Faz com que você se preserve. Sal é para preservação. Fé em Deus preserva a gente da podridão desse mundo. Jesus, ele orou a Deus, ele disse no Evangelho de João, capítulo 17: ó Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo. O mundo é podre, o mundo é mau, o mundo é profano. Eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor livre eles do mal. Livre eles de se apodrecerem, de se corromperem, de se perverterem. Então, o sal tem paralelo nisso também. Evita que a gente apodreça. Quarta característica do sal, que tem paralelo na espiritualidade, na sua fé em Deus. O sal, ele também pode ser usado para esterilizar, para remover impureza. Você sabia disso? Você pode usar o sal para tirar a impureza de determinada coisa. O sal, ele combate micro-organismos, bactérias, fungos. O sal tem um poder de esterilização nele, de remover os vírus, as bactérias, os fungos. A mesma coisa é a sua fé em Deus. A sua fé em Deus remove da sua vida o poder do diabo, o poder das trevas, te protege do olho gordo, da inveja, te protege da macumba. A palavra do Eterno diz: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Por que não toca? Porque tem sal ali, e o sal esteriliza, entendeu? O diabo passa longe. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca, porque tem sal. Quem tem sal aí? Então, o que é o sal? A sua fé em Deus. Você levar Deus a sério, isso é sal. Você alimentar a sua espiritualidade com a palavra, isso é sal. Você ter uma vida de oração, isso é sal. Você ter uma vida consagrada a Deus, isso é sal. Você congregar, isso é sal. Você andar na fidelidade com Deus, isso é sal. Aí o diabo não tem brecha na sua vida. Por quê? Porque a vida de fé viva no Deus vivo esteriliza, remove o mal. Você pode dizer amém por isso? E por último, o sal, ele arde. Sal arde. Você já botou sal no machucado? Você cortou o dedo ali e bota sal. Arde, dói. Tem hora que a palavra de Deus dói. Tem hora que a pessoa fica chateada. A pessoa fala: poxa, arde, dói. Mas é para curar, é para sarar. Então o que eu estou falando hoje aqui, para você ser predador e não ser presa, de repente você fica chateado. Quando eu digo aqui que você é o seu maior inimigo, seu maior problema não é o seu problema, não é o diabo. O seu maior problema é você. De repente você fica: poxa, eu devia ter ficado em casa para escutar uma afronta dessa. O sal arde, mas é para sarar. Arde, mas é para combater o que é nocivo ali, o que vai apodrecer. Está compreendendo o que eu estou falando? Então, por isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra. Lá no seu trabalho você é o sal, você não deixa apodrecer. Na hora que começa o bumba meu boi ali, o negócio, o pessoal já olha para você e fala: poxa, o fulano ali é crente, ó, maneira aí, gente, ó. A irmãzinha, gente, ó, segura aí, porque vamos respeitar. Por quê? Porque você é sal, aí a coisa não apodrece do jeito que era para apodrecer. É assim na sua casa.
Era para apodrecer tudo, para dar bicho, para dar varejeira. Só que você é sal ali. Sua presença ali é sal. Você entende o que eu estou falando? Então, por isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra. Por quê? Porque a gente, na sociedade, no trabalho, na escola, na família, a gente dá sabor ali. O sabor é a gente ali, ó, é o que dá sabor. O pessoal está tudo ali já pendendo para o desespero, mas aí a gente sempre tem uma palavra, a gente sempre tem uma declaração, a gente sempre tem uma reflexão de Deus para as pessoas. Aí tempera, vai temperando o ambiente, tempera a sociedade, dá sabor. Tem um casamento lá da sua vizinha em crise e tal, e você é o sal ali. Ó, gente, ó, daqui a pouco estava sem sabor, o casamento ganhou sabor, porque você é sal ali. Você pode dizer amém por isso? Tem uma pessoa pensando em suicídio, pensando em dar cabo da vida. Você senta a pessoa, chama ela, orienta, fala da graça de Deus, do amor de Deus, faz uma oração. Temperou, estava destemperado, estava difícil de engolir. Uma mãe desesperada, o filho na droga, a mãe não diz. Aí você fala: não, vem cá, Deus é mais, Jesus é mais e tal. A palavra diz. Daqui a pouco a mãe: estou sentindo paz agora, depois. O filho ainda está na droga, ainda está na vida errada, mas a mãe já temperou ali. É verdade isso que eu estou falando? Aí, por isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra. Por quê? Porque a gente está nessa sociedade, nesse mundo, para esterilizar, para evitar as contaminações. Se não fosse o povo de Deus nesse mundo, há muito esse mundo já teria sido exterminado. É verdade o que eu estou falando? Se não fosse o sal, que sou eu, você, homens de Deus, mulheres de Deus, por esse mundo afora, há muito tempo esse mundo já teria apodrecido e teria sido exterminado por Deus. Quantas vezes Deus quis destruir o mundo todo, a raça humana toda, na época de Noé? Vou destruir, acabou, não tem mais jeito. Mas aí Noé achou graça diante de Deus, aí preservou a raça humana, preservou o futuro da raça humana, porque Noé era sal. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Você é sal da terra. Tá, e você é sal que arde também. De repente tem gente lá que a sua presença incomoda. Você já viu quando você chega no lugar, a presença da gente incomoda? Porque arde, a nossa presença arde. Ih, já chegou, estou saindo. Tem gente que, pernas para que te quero quando a gente chega. Por quê? Porque a nossa presença arde no mundo espiritual. E quem não é de Deus, de repente não suporta a nossa presença. Amém? Então você é sal da terra. Agora, você tem que ter sal na sua vida também. Vou terminar dizendo: a Bíblia Sagrada diz que havia maldição nas águas de Jericó. A cidade de Jericó estava tendo problemas seríssimos por causa da contaminação da água. A contaminação não era uma contaminação natural, era espiritual, um problema espiritual. E foram até o profeta Eliseu, e contaram a situação. Para você ter uma ideia, as mulheres que tomavam aquela água, elas não engravidavam, ficavam estéreis. As pessoas adoeciam consumindo aquela água. Chamaram o profeta. Sabe o que o profeta fez? Ele pegou um prato novo, colocou sal nele e foi lá nas fontes das águas de Jericó e derramou o sal ali. Isso foi um ato profético. Vocês estão compreendendo? A Bíblia Sagrada diz: aquelas águas foram saradas, a maldição foi quebrada. Escuta o que eu vou dizer para você. Eu acredito em atos proféticos. A Bíblia está repleta de atos proféticos. Eu acredito que a fé é deflagrada
inclusive com atos proféticos. Eu acredito que Deus, Ele pode usar alguém, pode usar alguma coisa para abençoar, para curar. Lá, a Bíblia não cita que alguém fez isso antes de Eliseu. Aí ele pegou e falou: rapaz, ó, está aqui, está decretado. Milagre. A maldição foi quebrada. Quando o apóstolo Paulo enviava lenços aos enfermos, a Bíblia não registra que alguém fez isso antes de Paulo. Jesus não fez isso, mandou lenço. Mas Paulo tinha uma palavra de Deus para ele. Sabe qual era? Jesus disse: as obras que eu fiz, vocês farão. E farão outras maiores. Até aquilo que eu não fiz, vocês vão fazer também. Eu já vi gente chegando falando assim: me mostra aí que Jesus usou o sal. Não, Jesus não usou. Eliseu usou. É Bíblia, é palavra. Deus não mudou. As pessoas é que mudaram a maneira de crer em Deus. Agora, Jesus não usou sal para curar ninguém, mas usou barro. Ele cuspiu no chão, fez barro e passou. Agora, Jesus disse: as obras que eu fiz, vocês farão. E farão outras maiores que eu não fiz. Então, o que nós vamos profetizar na sua vida? Nós vamos entregar um sal desse para você. Aí, Eliseu morreu. Hoje, a maldição não está na fonte das águas de Jericó. Eliseu morreu, mas você está vivo. E a maldição não está em Jericó, mas de repente está numa área da sua vida. E se Deus usou Eliseu ali, Deus vai te usar também. Se Deus, através do sal, quebrou a maldição, o sal está aqui. E Deus está aqui. E você está aí. E Deus vai operar na sua vida também. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Olha aqui para mim. Vou terminar dizendo o seguinte. Jesus diz aqui no verso: tende sal em vós mesmos. Eu estava orando e o Espírito Santo me falou sobre o Covid-19. Os sintomas. Você já ouviu falar dos sintomas do Covid, do corona? Então, um dos sintomas, febre alta. Outro sintoma, tosse seca. Outro sintoma, dificuldade para respirar. Mas tem um sintoma que me chamou a atenção. A pessoa perde o sabor. Ela come e não sente o sabor. Comida mais gostosa, a pessoa não sente sabor. Você ouviu essa? Que um dos sintomas é perder o paladar, perder o sabor. Quando Jesus diz: tende sal em vós mesmos, você sabia que tem muita gente que perdeu o sabor de vir para a igreja? Está com o Covid espiritual. A pessoa perdeu o sabor pelo louvor, perdeu o sabor pela palavra, pela pregação, perdeu o sabor por uma vida de oração, perdeu o sabor de ser fiel a Deus. No começo, a vida cristã era saborosa e tal, a pessoa puxa, glória a Deus, ficava olhando no relógio para vir para a igreja. A hora que recebi o salário, a primeira coisa que fazia: puxa, aqui está a minha fidelidade, já vou separar agora, é o que vou levar hoje à noite. No começo. Aí o Covid espiritual entrou. A pessoa foi perdendo o sabor. Se tem uma coisa que o diabo trabalha, é para fazer a pessoa perder o sabor. Sabor de servir a Deus. O sabor de andar na fidelidade. O sabor pela palavra de Deus, o sabor por uma vida de oração, sabor pela casa de Deus. O salmista disse: que eu possa morar na casa do Senhor. Eu quero morar aqui. Que sabor, sabor pela casa de Deus. O salmista não conseguiu morar na casa de Deus, mas eu e a Bispa Aurélia, nós conseguimos. A gente está morando aqui, ó. A gente está morando aqui. O sabor foi tanto, o sabor foi tamanho, que a gente está morando aqui. O salmista não conseguiu. O salmista conseguiu muitas coisas que nós não conseguimos.
Mas nós conseguimos uma coisa que ele não conseguiu: morar na casa do Senhor. Então eu vim aqui hoje desafiar você a ter sal na sua vida, ter sabor de fazer a obra. Sabor não é só botar uma gravata ali, não, sabor de ganhar almas, sabor de ir para a rua, de falar, eu vou fazer arca, eu vou fazer a Santa Ceia da proteção na casa, eu vou abençoar, você, o sabor de, glória a Deus, glória a Deus. Fique em pé, em nome de Jesus, senão a gente sai daqui meia-noite. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu vou pedir que, pessoal venha aqui. Venha e pegue aqui, por favor, as bandejas.